da FUVEST 2025. Uma questão mais braçal mesmo, tem que fazer muita conta nela, então vamos começar. A imagem a seguir mostra um cruzamento da Rua da Consolação, na região. E, gente, também está aqui resolvendo essa questão de geometria analítica da FUVEST 2025. Uma questão mais com contas assim mesmo. O raciocínio dela não é tão complicado, não é tão difícil, mas as contas são um pouco mais complicadas. Então vamos lá. O que acontece? A imagem a seguir mostra um cruzamento da Rua da Consolação, a região central da cidade de São Paulo, em que há faixas de pedestre em diferentes direções. Essas faixas agilizam a travessia das ruas. Uma pessoa parte do ponto O e deseja chegar ao ponto C. Para tanto, percorre o trajeto pela faixa que liga O a B. Em seguida, utiliza a faixa que liga B a C. Considere que as coordenadas dos pontos indicados da figura em metros são O 0,0, B 13 e menos 15 e C 29 e menos 8. Seja a distância em metros que essa pessoa deixaria de percorrer se tivesse optado pela travessia pela faixa pedestre que liga O a C. Ok. O que a gente tem? A gente tem duas opções de caminho aqui que a pessoa pode realizar. Ela pode ir do O até o C direto por esse caminho aqui, ou ela pode ir pelo OB e depois para o BC. O que acontece? Existe uma propriedade de triângulo que fala que a soma dos dois menores lados sempre tem que ser maior que a soma do maior lado. Então, o que acontece? Essa distância aqui vai ser menor do que essa soma dessas distâncias aqui. Então, o que acontece? O que a gente precisaria achar? A gente precisaria achar, primeiro, a gente precisaria achar o valor da distância do segmento OC e subtrair por essa distância aqui que a pessoa percorreria, se ela fosse por esse caminho, que seria a distância do segmento OB mais a distância do segmento BC. O que acontece? A gente tem o seguinte, a gente tem que o segmento O, a gente pode calcular sendo como? A gente poderia, explicando mais ou menos como a gente pode fazer isso, a gente poderia traçar um triângulo retângulo aqui e calcular o valor da hipotenusa dele aqui. Então, o que acontece? Para a gente calcular a distância a distância de um ponto, a gente teria que pegar a raiz quadrada do ΔX mais o ao quadrado, vezes a distância do ΔY, a variação do ΔY ao quadrado. A gente teria essa distância. Portanto, o que a gente tem? A gente primeiro vamos determinar essa distância OC. Essa distância OC seria igual a raiz quadrada, a gente tem que pegar a variação do x. A variação do x é 29 menos 0. Então, a gente teria 29 ao quadrado mais a variação do y. A variação do y seria menos 8 menos 0, que seria menos 8, mas o módulo disso seria 8, então não faz tanta diferença, porque a gente vai levar ao quadrado, então eu já vou colocar 8 direto aqui, 8 quadrado. O que acontece? Para isso, a gente teria, então, portanto, que o segmento OC seria igual a 29 ao quadrado. 29 ao quadrado é 841, raiz quadrada disso, mais 64. O segmento OC, portanto, seria igual a raiz quadrada de 905. Isso aqui já é uma informação importante, porque apesar disso aqui não ser um número com raiz quadrada exata, a gente provavelmente para mais para frente vai poder simplificar ou a gente vai ter que achar alguma aproximação. Então o que acontece? Agora vamos terminar o segmento OB. A gente tem o seguinte, eu já vou marcar isso aqui de azul para a gente ter guardado o dado, para a gente substituir naquela forma que a gente achou mais lá na frente. E o que acontece? Vamos lá, vamos agora para o segmento OB. A gente tem que o segmento OB seria o segmento. A gente teria que o segmento OB seria igual a raiz quadrada da diferença
de x, delta x, que seria 13 menos 0, que seria 13, portanto, 13 ao quadrado, 13 ao quadrado, mais a diferença dos y. A diferença do y seria menos 15 menos 0, que é 15, mais o módulo disso seria 15, então eu já vou colocar lá direto 15, que seria 15 ao quadrado. A gente teria, então, que o OB seria igual a raiz quadrada de 169 mais 225. 225. A gente teria, portanto, que o segmento OB teria um tamanho raiz quadrada de, vai ser 4, vai 1, 8, 9, 394. Novamente, a gente não tem um valor exato, mas vamos deixar aqui salvo para a gente fazer uma conta aproximada depois. Agora vamos determinar o BC. Determinando o segmento BC, a gente tem o seguinte, a gente tem que o BC seria igual a raiz quadrada da variação dos x, que seria 29 menos 13, que é igual a 16, 16 ao quadrado, portanto, 16 ao quadrado, 16 ao quadrado mais 16 ao quadrado mais a variação do y, que é menos 8 menos 15, que isso seria igual a 7, mais 7 quadrado. A gente teria, portanto, que o BC, segmento BC, seria igual a raiz quadrada de 256 mais 49. A gente teria, portanto, que o BC seria igual a raiz quadrada de 15 vai 1, 10 vai 1, de 305. Novamente, a gente tem um número que não tem raiz exata, então, portanto, a gente vai ter que simplificar isso de alguma forma ou achar valores aproximados. O que acontece? Eu vou deletar essas operações aqui para ganhar um espaço aqui e vou deixar só os dados selecionados aqui. O que acontece? Muito provavelmente a gente vai precisar achar equações, a gente vai precisar achar valores para essas raízes que sejam aproximados para que a gente possa encaixar naquela conta e consiga resolver. O que acontece? Porque se você reparar, deixa eu só ajeitar aqui mais uma vez. Se você reparar, essa distância aqui tem valores muito distantes. Tipo assim, olha aqui. Tem um intervalo de 3 números, então são contas que vão poder ser aproximadas. O que a gente tem? A gente tem o seguinte. Raiz de 905. A gente tem que 30 vezes 30 é igual a 900. Portanto, já é um número que está próximo ao 905. Mas se a gente pegar, por exemplo, 301 vezes o 31 vezes o 31, que é o próximo número, isso seria igual a 961. 961 já é um número que está mais distante do 905. Então é interessante a gente adotar isso aqui, o valor disso aqui, sendo aproximadamente 30. Porque já é um número próximo e a gente não vai fazer tanta diferença porque a gente está com as casas decimais muito próximas. Com as casas numéricas. Então o que acontece? Indo para esse segundo, a gente já vai ter a mesma coisa, que a gente pode fazer isso só que com o número 20. Porque 20 vezes 20 é 400. Só que 394 é um número menor que 400. Então, ao invés de a gente tentar o número acima, a gente pode tentar o número menor, que seria o 19. Que 19 vezes 19 é igual a 361. 361 já é um número que está mais distante aqui. Então, a gente poderia usar isso aqui aproximadamente igual a 20. Agora, utilizando isso aqui no segmento BC, a gente tem raiz de 305. Raiz de 305 já é um número mais difícil de se enxergar. Já é um número mais difícil de se enxergar. Isso porque não tem um número muito próximo do... Não tem um número exato, um número decimal exato. Vamos supor, 30, 20... Não tem um número, assim, exato, muito próximo. Então, portanto, a gente vai precisar usar, por exemplo, vai ter que ser mais para cá. Vamos pensar. Olha, a gente tem o seguinte, a gente tem que 10
vezes 10 é igual a 100. E a gente tem que 20 vezes 20 é igual a 400. A gente tem que o 305 ele está mais próximo do 400. Ele está mais próximo do 400. Portanto, vai ser um número muito provavelmente maior ou igual a 15. Então, como ele está além da metade, por exemplo, a metade de vou refazer a explicação. O que acontece? Ele estaria provavelmente mais próximo do 20. Portanto, vamos testar, por exemplo, o número 16, porque o 15 é 225. E a gente tem que 16 vezes 16, o 15 ao quadrado, no caso, é 225. A gente tem que 16 vezes 16 é 256, mas continua longe. A gente pode tentar agora o 17 vezes o 17. Porque o 17 vezes 17 vai ser um número muito provavelmente mais próximo do 305. Então a gente tem que 17 vezes 17 é igual a 289. Partindo para o 18 vezes 18, que muito provavelmente vai ser mais distante, a gente teria que 18 vezes 18 é igual a 324. 324 já é um número que está mais distante, porque aqui você repara que tem uma distância de 16 para o 305, enquanto aqui tem uma distância de 19. Então o que acontece? A gente tem, muito provavelmente, esse estado vai estar próximo de 17. Então a gente pode adotar isso aqui como 17, ou melhor ainda, a gente pode adotar como 17,5. Por quê? Porque se reparar, a distância desse para esse não está tão grande assim, em relação ao 304. Então, ao 305, perdão. Então é interessante a gente adotar 17,5. Apagando novamente isso aqui, para conseguir mais espaço, agora a gente já tem todos os valores para utilizar naquela fórmula que a gente conseguiu. Então o que acontece? A gente só vai utilizar naquela fórmula. A gente teria então que a distância seria 30 menos 20, entre parênteses, mais 17,5. A gente teria aqui então 30 menos 37,5, que seria menos 7,5. Calculando o módulo disso, só para deixar em distância, seria 7,5. Portanto, o nosso intervalo estaria entre 5 e 8. Esse aqui, portanto, nosso gabarito seria letra C de cavalo. Muito obrigado, espero que vocês tenham compreendido e muito obrigado pela atenção.